Então, pessoal, eu coloquei essa imagem, que são a tabela das eras geológicas, que todo mundo conhece, todo mundo aprendeu na escola, que são exatamente as etapas de transformação que o planeta Terra teve, e que a cada era anterior foi destruída, para que uma nova se formasse, com novos seres, nova vegetação, com clima mais ameno, até chegar aos nossos tempos. Foi um estudo, foi uma transformação que ocorreu durante cada etapa. Então, desde a criação da Terra, houveram transformações que eram necessárias, seguindo sempre o processo das leis de Deus. Algumas que a gente já conhece, né? Que é a lei de conservação, a lei de adoração. E hoje a gente vai falar sobre a lei de destruição, que a cada era renovou-se o clima, a vegetação, os seres vivos. E mais uma lei em funcionamento, que é a lei do progresso. Fisicamente falando, materialmente falando, a Terra já está num período de estabilidade relativa. Porém, em plena gestação do processo moral. Porque nós ainda moralmente precisamos nos renovar. Destruir muito daquilo que a gente tem de imperfeito em nós, né? Movimentar essa lei de destruição diante das nossas imperfeições, para nos transformarmos em seres melhores. E até que a gente tenha crescido suficientemente pela inteligência, e é claro, a vivência das leis de Deus, as maiores perturbações daqui para frente serão mais morais e sociais, por conta mesmo da nossa forma de ser, e não da natureza. A natureza já está estabilizada. E o mundo, todos os mundos no planeta Terra, se dividem em 3 períodos. Primeiro, a contração, a solidificação da crosta, a eclosão do germe, que são todas essas eras, né? Era secundária, terciária, quaternária, até chegar à era hominal hoje. Desenvolvimento da vida até o tipo mais perfectível, que é o homem. O segundo período é o da plenitude hoje, que nós estamos vivendo hoje, né? Em plena atividade, reconstrução, em pleno tempo de evolução. E vai perdendo um pouco dos elementos constitutivos do planeta, a parte material do planeta. E o terceiro período, que é o progresso espiritual de toda a humanidade. Em contrapartida, o planeta, material e fisicamente, ela vai perdendo substância. Vai tendo a desagregação das moléculas em contato com o fluido cósmico universal, até a dissolução total do planeta, né? Que vai servir de elemento para a formação de novos mundos, como um dia algumas moléculas, alguns materiais de um planeta que foi dissolvido, foi utilizado para a construção do planeta Terra. E a gente falou de tudo isso por quê? Porque a lei de destruição, na verdade, a gente precisa reformular essa ideia de destruir, acabar, acabou, não existe mais. Não. A destruição é necessária para reconstruir. Só que existe 2 tipos de destruição, né? A destruição natural do tempo,
né, da desagregação de todos os corpos, dos elementos, pelos flagelos e a destruição abusiva causada pelo homem, pela sua ganância, né, pela sua ignorância, pela sua cobiça, a sua vaidade. É uma lei natural, porque é preciso que tudo tenha um início, um meio e um fim. Tudo nesse mundo, nessa nossa vida, existe um início, um meio, que é todo um processo de aprendizado, de crescimento, e o final. A nossa própria vida, a nossa encarnação é assim: o nascimento, o amadurecimento, a velhice e a desencarnação. É a reconstrução, na verdade. Não há destruição, mas uma transformação. E qual é o objetivo dessa transformação? É a melhoria de todos nós, a renovação e também do próprio meio ambiente, que vai se tornando desgastado. E aí é preciso haver uma destruição para se renovar, né? Ao invés de a gente começar a achar que destruir, acabar com tudo, é o aniquilamento, a gente tem de mudar esse conceito, que em vez de se acabar, ele vai ter um recomeço, tanto física quanto moral. Isso a gente está falando do espírito, que somos todos nós, né? Nós que ainda temos uma inteligência pequena, né? Ainda a gente está preso aos limites do nosso conhecimento físico, material, da ciência. E a gente ainda não compreende que existe uma realidade além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sabe, que é a realidade divina. E a gente não consegue ainda absorver, né, o funcionamento das leis de Deus. A gente não entende nem a nossa imortalidade, que a gente não se acaba, que a gente se transforma, volta a ser aquele espírito imortal, para retornar numa próxima encarnação no corpo físico renovado, mas com os mesmos conhecimentos adquiridos, nada se perde, que é o ciclo biológico da vida. A destruição, que seria a morte, o renascimento, recomeços contínuos, e a finalidade de tudo isso é o nosso progresso, que a gente vai falar mais para frente. Mais uma lei de Deus, a lei do progresso, que movimenta todas as nossas capacidades para que a gente chegue à perfeição. O que se destrói, na verdade, é a parte material, é a parte que a gente vê, exterior. Um instrumento que também se renova, porque a gente renasce num corpo novo, né? Com páginas em branco, porque nós sabemos que Deus dá o esquecimento do nosso passado, então a gente começa uma nova, é como se começássemos uma nova. Mas com todos os conhecimentos, todas as aptidões, toda a inteligência adquirida. Quer dizer que a cada novo renascimento, a gente vem melhor, vem mais capacitado para enfrentar as dificuldades, para progredir mais rápido, porque a gente vem mais rico, vem mais forte, né? Vem com mais arquivos. Embora destruída a matéria, permanece a nossa essência espiritual. Nós não morremos. Eu, enquanto rosa, morro. Porque o meu corpo, eu estou rosa, não sou a rosa. Eu sou um espírito imortal. Ele se conserva. Desde a minha criação,
até hoje. Rosa, fim dessa encarnação, parte para novos estágios de aprendizado, cuja finalidade maior é alcançar a minha angelitude. Esse é o objetivo da lei, não é a destruição da rosa, mas a transformação de mim, espírito imortal, para chegar até a perfeição. Promover os ajustes necessários para que tudo se renove, pois tudo se encadeia, tudo é harmonia, tudo é equilíbrio nas leis de Deus. A gente precisa confiar mais em Deus, ter fé na sabedoria dele, na inteligência dele, que é, mesmo reunida a inteligência de todos nós da humanidade, desde os mais humildes até os mais famosos cientistas, a gente não chega a 1/10 da inteligência de Deus. Porque ele sabe tudo e ele vê tudo. A gente não consegue ver nada e sabe muito pouco. Essa lei da destruição, que a gente entender que para se conservarem, os seres vivos destroem-se entre si, na chamada cadeia alimentar, e que mantém o equilíbrio, né, das espécies também. Dentro da lei de conservação e da destruição juntas, vai mantendo o equilíbrio das espécies, porque os seres vivos, eles matam e se destroem não por crueldade, por maldade, simplesmente para instinto de preservação da espécie. Esse tipo de destruição é uma destruição permitida por Deus, até para nós. Por isso que nós temos o instinto de conservação, para que nada aconteça antes do tempo previsto. E a gente deve viver a nossa vida, fazer tudo aquilo que a gente veio aqui para fazer, e é esse instinto que conserva a gente, que faz a gente suportar as nossas dificuldades, faz a gente recomeçar toda manhã. A gente tem medo da morte, é instinto de conservação. Enquanto a gente não fizer todas as nossas coisas que têm que ser feitas aqui, a gente permanece aqui. Isto é sabedoria de Deus. Porque se a gente não tivesse esse instinto de conservação, na primeira dificuldade a gente queria ir embora, né? Mas não, a gente fica aqui, porque é através das provas e das dificuldades que a gente cresce. E é o crescimento que é o objetivo maior dessa encarnação. Claro que em mundos mais evoluídos, essas leis serão adequadas ao estágio de compreensão e de moral desses habitantes. Destruição abusiva. É o que eu falei antes. O homem tem direito de destruição sobre seres inferiores da criação. O homem pode usufruir da sua capacidade e inteligência, mas somente para prover a sua nutrição e a sua segurança. Né? Para se alimentar, para se sentir seguro, ele pode. Mas a destruição por prazer e lazer é uma transgressão à lei de Deus e revela o quanto esse espírito ainda é moralmente inferiorizado. Porque a destruição ser um objetivo útil, ser uma finalidade que se tenha proveito, você está infringindo a vontade de Deus. E é claro que essa infração
vai ter uma penalidade de acordo com os excessos e abusos que se foram cometidos, seja por poder, por crueldade, por algum interesse econômico e monetário. Mas também a gente tem que ter o equilíbrio, nem tanto a destruição abusiva, mas também o escrúpulo exagerado na preservação, né? É o equilíbrio, a gente deve cuidar das espécies inferiores com carinho, preservar a natureza, cuidar dos animais, mas sem exageros, sem adoração de nenhuma espécie, que animal é animal, adoração a gente deve ter pelo Criador. A gente deve ter carinho, cuidar dos animais, né? Mas não fazer como na Índia, adorar as vacas, porque as vacas são sagradas, permitir que elas façam adentro em todos os lugares, porque isso leva ao fanatismo. E fanatismo é ignorância realmente das leis de Deus, da vontade de Deus, e não mérito, porque estará dificultando o progresso espiritual. Flagelos naturais. Coloquei essa imagem, é uma imagem chocante, né? Uma imagem que a gente não tem a compreensão ainda, e a gente se pergunta por quê, né? Mas os flagelos naturais são necessários também, é uma destruição necessária. A gente precisa sair, né? Olhar as coisas acima do que a média da humanidade está acostumada. Olhar as coisas espiritualmente falando. Porque a gente precisa lembrar que todos nós temos um início, um meio e um fim. E que o fim, na verdade, não é a destruição. O fim é a finalização, a conclusão de um ciclo e o começo de um outro ciclo. Para que a gente possa não mais se chocar com as coisas, nem ficar se questionando da justiça de Deus, da sua misericórdia, porque Deus é misericordioso. Tudo que nos acontece revela uma necessidade de evoluir. Ainda não consegue entender. E tudo tem uma finalidade útil. Tanto da natureza, como dos espíritos que estão ali naquele momento passando por aquela prova. Deus concede outras maneiras de a gente acelerar o progresso, nos dando conhecimento daquilo que é o bem e daquilo que é o mal. E apesar do aparente mal, esses flagelos trazem mudanças físicas, limpam a região, os ambientes, as energias, alteram as condições de uma região para as pessoas no futuro. Todo mundo se beneficia, não só porque houve uma limpeza da energia do local, houve o recomeço, mas porque despertam no homem, pela dor, a sua consciência religiosa.
Porque muitas vezes a gente foge de Deus. E a gente só se volta para Ele no momento de dor. Quando a gente não vê saída para alguma coisa, a gente se volta. E isso é tanto para aqueles que desencarnam, como para aqueles que ficam aqui. A dor da perda, a dor de chegar num lugar e descobrir que tudo aquilo que ele fez aqui na Terra, de certa forma, não estava de acordo com a vontade de Deus. As consequências dolorosas, né, dessas destruições, desses flagelos, a dor, as sensações físicas, tudo isso traz a consciência de que existe um Deus. Seja para se queixar, ou seja para pedir que possam amparar aqueles que se foram, todos se voltam para Deus. Proporciona também o exercício da inteligência, da paciência, da resignação, porque não pode ser mudado aquilo que aconteceu, já aconteceu. É a aceitação, a inteligência para modificar, para renovar, para reconstruir, sentimentos de abnegação também, de amor ao próximo, de solidariedade, como a gente vê nos dias de hoje, com essa grande pandemia, né? Muitos se socorrem entre si. A gente vê claramente a solidariedade que existe entre as pessoas que nem se conhecem, que dão um pouco que tem para aqueles que não perderam tudo. Então, há benefícios maiores, claro que há. Um crescimento moral. O sofrimento traz esse crescimento à custa de dores. Mas é a escolha que todos nós fazemos. Essa pandemia vai embora um dia, mas vai deixar uma lição muito valiosa para nós. A valorização da vida, a valorização do próximo, valorização de tudo aquilo que nós temos, a família, os amigos e até aqueles desconhecidos do outro lado do mundo que ajudam com provisões, com medicamentos, com equipes de socorro, médicos. É claro que existem flagelos que são ocasionados pela imprudência, pela ignorância, pela negligência, pela ambição, como os desmatamentos que causam grandes inundações depois, as poluições ambientais que trazem as doenças respiratórias, a fome, porque a má distribuição de renda, a guerra causada pelo orgulho, pela vaidade de alguns. Mas à medida que o homem evolui, ele tem meio de prevenir, de evitar, de neutralizar e até de um dia não haver mais o mal neste mundo, somente o bem. E assim, todos nós espíritos iremos conquistar não só a inteligência que traz o bem-estar material, ao contornar os transtornos físicos, mas o principal, promover a caridade, a fraternidade, a união entre todos, que é o que está acontecendo hoje. Que a gente não se esqueça dessa lição, dolorosa para muitos de nós, mas com certeza muito proveitosa para todos. Coloquei aqui o ciclone,
que é um dos flagelos naturais que ocorre de tempos em tempos. Mas os homens já estão conseguindo se prevenir, calcular a aproximação, a velocidade, meios de se evitar catástrofes mais graves, mortes. Então, o homem é capaz, sim, de fazer deste mundo um mundo melhor. É capaz de melhorar. Que eu pus essa figura porque o homem, desde os tempos antigos, ele só pensa em guerrear, né? E a guerra, ao contrário dos flagelos naturais, é uma destruição abusiva, porque ela é provocada pelo nosso egoísmo e pela dureza do coração do ser. Porque ela tenta contra a coisa mais preciosa que existe para cada um de nós, que é a vida. A vida foi dada por Deus e só Ele tem o direito de tirar. Nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, seja por que motivo for. Porque é uma infração à lei de Deus. E a gente responde por cada infração. Infelizmente, essas guerras ocorrem porque sempre o mais forte tem a vaidade e acha que pode, através da força bruta, dominar o mais fraco. E não é assim. Existe uma lei onde o mais forte tem de auxiliar o mais fraco. Esta é a lei de caridade e de fraternidade. Mas quando todos nós evoluirmos e soubermos fazer as leis de Deus funcionarem mesmo, aí sim haverá mais compreensão entre os homens, paz, entendimento, diálogo, mais amor. Aí, nesse patamar evolutivo, a guerra vai tornar-se necessária apenas para combater a escravidão, a tirania, a maldade, a crueldade. Será um mal necessário. Todo aquele que incentiva as guerras, conflitos por interesses econômicos, por ambição, vai ser responsabilizado por causar todo esse morticínio. Vai ser responsável por cada morte causada. E vai precisar de muitas vidas, muitas voltas reencarnatórias para poder expiar. Além, a gente sabe, das perseguições espirituais que perturbarão nessa e além dessa vida. Porque a gente sabe que os espíritos não morrem, que eles voltam para se vingar. E eles perturbam, e eles influenciam, chegam até a prejudicar a gente. Eu estava assistindo um filme infantil, da Branca de Neve e o Caçador. E lá existe a Branca de Neve, que é a mocinha do filme, e a madrasta malvada, que é a vilã. No caso da Branca de Neve, ela teve de guerrear, sim, mas foi contra a tirania, a maldade, a crueldade dessa rainha, que mantinha todo o povo prisioneiro da sua magia negra. Então, houve uma necessidade. Essa guerra é necessária para a liberdade, porque todo mal deve ser combatido.
somente nesses casos. O assassínio. O assassínio é considerado um crime grave. Por quê? Porque você interrompe a vida de um espírito, que a gente não sabe se ele veio para uma missão, mas com certeza ele veio para evoluir. E ele poderia ter uma vida proveitosa, poderia evoluir muito nessa passagem. E a gente interrompe. Então, é um crime grave diante de Deus e também na lei dos homens. A gente fala, mas e a legítima defesa? Evitar a morte do agressor, pois a vida, qualquer uma, é uma bênção. A gente não sabe se lá na frente ele não vai se redimir e ser uma pessoa melhor. Mas aí podem ocorrer diferentes graus de culpabilidade, né? Vai depender da intenção sempre. Qual foi a sua intenção no momento? Foi de preservar a sua vida? De se defender? Porque era ele ou eu? Deus vai pesar todas as condições e as intenções com que foi feito, porque ele tudo provê. E durante as guerras? Durante as guerras são causados muitos assassinatos, né, em nome da honra do país. Só não serão responsabilizados quando os soldados forem constrangidos pela força superior, ou seja, um comandante que ordena que você combata e vá lá e pratique os assassinatos, não serão responsabilizados, porque você está obedecendo a um comando. Mas responderá por todas as crueldades cometidas durante esses assassinatos. Porque uma coisa é você matar para sobreviver. Outra é você matar por prazer de matar, pela simples vontade. A contabilidade divina vai pesar todo o bem e todo o mal que você fizer durante esses instantes de guerra. E todo o sentimento de caridade que também você tiver pelo seu próximo. O parricídio, o assassinato de pai, mãe, ascendente, e o assassinato de crianças são igualmente crimes graves também, porque atentam contra a vida do outro, né? E toda vez que você corta, interrompe uma vida, você está cometendo um crime grave. Tirando o direito de viver que Deus dá para todos nós, bons ou maus. Deus dá igualmente. Embora hoje a gente tenha já muito desenvolvimento intelectual, alguns lugares fazem do infanticídio ou a morte de criança um costume, né? Por exemplo, na China, que existe um controle rígido de natalidade, muitos pais matam as crianças logo que nascem. Em alguns lugares, se o filho não for homem do sexo masculino, se for uma menina, eles também interrompem a vida desse espírito. E é um costume habitual
Para eles é natural isso, né? Mas é aquilo que Deus vai julgar de acordo com a sua intenção. Qual foi a sua intenção no momento que se comete a infração? Onde a gente consegue aprender uma coisa dos ensinamentos. Nem sempre o progresso intelectual, porque hoje o mundo está bem evoluído intelectualmente, acompanha o progresso. Nem sempre conhecer é praticar. A gente sabe, mas não faz. E saber e não fazer é a mesma coisa que não fazer. O espírito de inteligência superior, ele pode ser mau, sim. É aquele que viveu muito e não conseguiu se melhorar na mesma proporção. É o espírito dotado de muita inteligência, muita capacidade, mas moralmente não atingiu a mesma igualdade. Vou falar da crueldade e eu coloquei essa imagem e a pergunta 752 do Livro dos Espíritos. Pode-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? A crueldade é o que tem de pior no instinto de destruição. A destruição constitui uma necessidade, mas o mesmo não se dá com a crueldade, que é sempre resultado de uma natureza má. Coloquei uma imagem da época do Holocausto, do campo de concentração de Auschwitz, e uma mulher muçulmana sendo apedrejada, que era o costume da época de Moisés, e ainda hoje em alguns países muçulmanos, descoberto o adultério, a mulher apedrejada e pode até ser assassinada. Crueldade. E a crueldade é sempre, gente, resultado de uma grande imperfeição moral. Normalmente são os povos primitivos que têm essa crueldade para com os seus próximos, porque eles são praticamente só matéria, só sensação, instinto. Eles não têm a parte moral, o senso moral ainda desenvolvido. E são dominados pelo instinto selvagem. Não conhecem outra coisa, além do seu conforto físico, o bem-estar que sentem. E por isso são presas fáceis do sentimento de crueldade. São facilmente influenciáveis. Tanto é que um, sendo cruel, ele consegue influenciar os demais, e aí muitas vezes ocorrem tragédias, mortes terríveis, por conta desse sentimento de crueldade. E muitos, por terem ainda pouco desenvolvimento moral, desconhecimento, né, de Deus, da espiritualidade, são facilmente influenciados pelos espíritos desencarnados, que também se comprazem no sofrimento das suas vítimas, e eles influenciam os encarnados, e os encarnados aí têm a crueldade redobrada para cometerem os seus desatinos. Mas essa cumplicidade será enfraquecida quando algumas povos, algumas pessoas mais adiantadas moralmente, venham anular essa influência negativa. E é o que sempre acontece, porque Deus é compassivo. Mas é preciso esclarecer, a crueldade, ela só se manifesta porque a pessoa, o espírito ainda não tem o senso moral, não tem o conhecimento daquilo que é
e daquilo que não é. Mas não que ele não tenha, porque esse senso moral todos nós temos. Assim como a consciência, Deus não fez um diferente do outro. E é esse senso moral que vai se desenvolvendo e vai transformar esses seres cruéis em seres bons e humanos. Na pergunta 754 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que esse senso moral existe no selvagem como o princípio do aroma de uma flor que ainda não se abriu, mas que está lá. O aroma está ali, só que falta se abrir. Alguns espíritos moralmente inferiores desejam encarnar no meio de pessoas mais evoluídas, porque eles querem também progredir mais depressa, e eles pedem, e a espiritualidade concede. Mas normalmente eles não têm forças para superar essa prova. E aí eles se tornam cruéis com aqueles que lhes rodeiam, que já sabem viver em paz. Mas a lei, que é o próximo que a gente vai estudar do progresso, faz com que todos nós possamos avançar para as leis mais humanas e mais perto da lei de Deus, que vai limitar a ação dos maus. E eles vão ser tão poucos e vão se sentir tão pequeninos que vão ficar longe dos bons, vão se sentir deslocados, diferentes. Assim, impulsionados pelo mecanismo evolutivo que rege todo o universo, os homens de índole cruel renascerão cada vez mais de acordo com suas necessidades evolutivas. Quer dizer isso? Que existe uma lei de evolução e que todos eles vão renascer onde precisam estar, com quem precisam estar, para que possam crescer. Talvez o mal possa ser combatido pelo próprio mal. E assim, aparando as arestas uns dos outros, todos vão ser melhores nas próximas. Falar da pena de morte. Aqui eu coloquei uma imagem dos 5 países que mais executaram pessoas em 2016. No Paquistão, mais de 87. Iraque, mais de 88. Arábia Saudita, mais de 154. Irã, mais de 567. E na China, milhares incontáveis. Porque na China existe a pena de morte para toda transgressão das leis. E detalhe, as famílias pagam pelas despesas da execução. Pagam pelos soldados que executam, pelas balas que foram usadas. Pena de morte. Ela já existia entre os povos primitivos. No século XVIII a.C., na Mesopotâmia, existia o Código de Hammurabi, que é a lei de talião, né? Olho por olho. Você roubou, você perde a mão. Você olhou para a mulher do outro, você perde os olhos. E assim por diante. E na história da humanidade, diversos espíritos foram vítimas desses assassinatos legais. Sócrates, Giordano Bruno, Joana d'Arc, mais conhecida, atirada na fogueira,
condenada por bruxaria, quando a gente sabe que ela era uma médium de grandes faculdades. Jesus Cristo, o mais conhecido de todos, e muitos outros. Comparando-se esse passado com hoje, a gente pode reconhecer que houve um progresso, que muitos países, né, se chocam diante dessa lei, são contrárias à pena de morte. A pena de morte fecha ao réu as portas do arrependimento, frustrando-lhe a oportunidade de renovação. A pena de morte, a gente também sabe, que destrói o corpo, mas não destrói o espírito imortal que fica lá revoltado, que fica lá até por séculos, infringindo ao seu executor sofrimentos, obsessões. E a gente sabe que a pena de morte também, diante das leis imperfeitas, as leis civis deste mundo, causa injustiças. Porque uma vez que é executado, não se tem a volta do morto. Inocentes foram executados, depois se descobriu, e aí não podem retornar do mundo espiritual para recomeçar a sua vida. Podem retornar numa próxima encarnação, né? Então, a pena de morte, por muitas coisas, ela é desnecessária. Está se mudando muito o comportamento do ser humano, o nosso senso moral, o nosso discernimento, porque cabe a cada um de nós a obrigação moral de proporcionar ao outro uma nova oportunidade, um recomeço. Deus não faz isso conosco? Quantas encarnações nós já estamos aqui? Erramos, voltamos, retornamos, erramos de novo, ele fala, não, chega, agora estou com o saco cheio. Não, tudo bem, vai lá e recomeça. Se Deus faz isso com a gente, por que ele não pode fazer com aquele que errou? Quem nunca errou nesse mundo? Né? À medida que a gente vai conhecendo, se iluminando, vamos compreendendo o que é justo e injusto. E aí a gente vai repudiar todos os excessos que foram cometidos no passado pela nossa ignorância, em nome da justiça, que a justiça humana ainda é falha. A justiça divina não, é infalível, mas a nossa ainda é muito falha. Quem fere pela espada, por ela será ferido, disse Jesus. Está em Mateus, capítulo 26, versículo 52. Corroborando a lei de ação e reação, explicada pela doutrina espírita. Então a gente precisa entender que tudo está dentro da justiça de Deus. Aquele que infringe a lei de Deus, em um momento da sua caminhada, ele terá que reparar, terá que resgatar, consertar. Muitas vezes, grandes criminosos resgatam seus erros em reencarnações dolorosas, com enfermidades incuráveis e renascendo em corpos mutilados. É a lei de ação e reação. Então, Deus, que tudo sabe, ele age
na sua misericórdia e bondade, Ele dá um recomeço. O importante é saber que a justiça divina é equitativa. Ele dá a cada um aquilo que é justo. E ninguém fica impune. Porque todos devem aprender, todos devem compreender a lei do amor e principalmente praticá-la. Para a gente poder avançar, progredir, evoluir. E só para finalizar, eu estava assistindo um dia uma aula de ciências com uma professora e ela falou uma coisa muito interessante da eletricidade, da energia, né, que existe na eletricidade, que não há uma destruição dessa energia, e sim uma transformação. As energias nunca se acabam, elas se transformam. A energia elétrica, por exemplo, do ferro, ela se transforma, quando você liga na tomada, ela se transforma em energia térmica. A energia elétrica se transforma em energia luminosa quando se acende uma lâmpada, um farol. A energia elétrica se transforma em mecânica no motor de um carro, no liquidificador. A energia elétrica se transforma na energia sonora quando se liga um computador, um rádio ou uma televisão. E assim é, todas as coisas desse universo, não há uma destruição. Eu vou desligar, acabou. Não, ela está ali. Estática está ali, só esperando para ser transformada numa nova energia. A energia do ferro está ali. Está desligada, mas se você põe na tomada, ela se transforma na energia térmica, esquenta, assim como o chuveiro. Então, eu achei muito interessante, eu resolvi colocar isso para finalizar a aula, para a gente pensar que se tudo é energia neste mundo e nós também somos energia, nós também nos transformamos. Nunca nos acabamos.